Olá a todos, obrigado pela participação. Meu nome é Carlos Eduardo Rodrigues, especialista na solução Workload Automation da CA Technologies. Vou apresentar um pouco da nossa solução que permite às empresas a realização de operações em tempo real e sem erro, num sincronismo de atividades cada vez mais complexa. Hoje, no cenário de negócios, estamos vivenciando transformações cada vez mais rápidas e de maior amplitude. Um rápido olhar aí ao passado mostra quão impressionante é o ritmo dessas mudanças. Em pouco tempo, há 20 anos, talvez um pouco mais, éramos 35 milhões de navegantes na internet mundial. Hoje, já somos quase 5 bilhões de pessoas que navegam e utilizam aparelhos móveis. Essa velocidade realmente impressiona. Números impressionantes que mostram que a transformação digital está desafiando e criando rupturas em todos os segmentos da indústria. E novos modelos de negócio se fazem necessários para gerar essas atividades, e principalmente encontrar uma forma de integração em tempo real e, como eu comentei, sem erros, de todos os processos que envolvem a empresa. A solução assegura as atividades de processos de negócios focada em endereçar os desafios de entrega da informação correta no momento correto, evidente para as pessoas ou aplicações corretas. E esse desafio, ele vem criando nas empresas algo que, como eu chamo, não dá nem um tempo para tomarmos um café. São muitas atividades que envolvem desde banco de dados, mensagens JMS, arquivos de monitoração de texto, execução de store procedures, atividades em banco de dados, em pacotes, em tecnologias, que estão cada vez mais complexas. E a ocorrência natural das empresas controlarem todo este fluxo é a criação de status, de scripts, de jobs, seja no mainframe, seja na plataforma distribuída, para tentar de uma forma totalmente errada, óbvio, gerar um sincronismo entre as atividades nos seus respectivos momentos de execução, nas entregas, como eu citei, para as pessoas e aplicações corretas, que acabam gerando uma confusão maior do que o próprio controle da atividade de produção. A CE oferece essa solução que é realmente integrada. Muito mais do que um job schedule, porque existe uma visibilidade e um controle fim a fim de todo o fluxo e o processo de negócio que envolve a empresa. Não importa se é um simples start de uma aplicação no aparelho móvel que gera a execução de uma tarefa, até uma atividade dentro de um ERP, que seja o SAP, ou um banco de dados, o encadeamento gerado por este processo é controlado fim a fim. O interessante de um único ponto de gerenciamento, da definição à execução, em todos os níveis e camadas que envolvem a administração, gerenciamento e a monitoração de um software como esse, para todas as atividades, independente da plataforma, sistema operacional, localização geográfica, ou seja, é um software voltado ao controle total do fluxo de processamento de negócios dentro da enterprise, dentro da empresa como um todo e seus vários grupos. Funciona como um centralizador também de eventos de produção. Através de sensores, integra tecnologias emergentes ao legado, com processamento paralelo, fazendo-se análise de carga, trabalhando sempre com alta disponibilidade. O que oferece um valor muito grande ao negócio do cliente é essa arquitetura baseada em eventos. São processos de produção que acabam se correlacionando diretamente com eventos que acontecem diariamente dentro de uma empresa. Por exemplo, a chegada de um arquivo a um diretório,
o envio deste arquivo via um protocolo, que por exemplo pode ser o FTP, a monitoração de uma tabela de dados para detecção de uma alteração que possa ocorrer e desencadear um fluxo de negócio, um processo que executa dentro de uma mensagem JMS, POD ou RMI, dentro dessas tecnologias emergentes, um TRAP SNMP, ou seja, qualquer atividade e evento relacionado aos vários integradores que a solução possui pode gerar o início de uma execução de um processo. Tudo isso baseado numa tecnologia que centraliza, gerencia, monitora e administra de um único ponto, permitindo então desta forma uma visão completa da empresa de uma única console. A arquitetura é um ponto de destaque, que é muito simples, de fácil implementação, baixíssimo custo de operação e TCO, que trabalha com um único servidor, que pode estar em alta disponibilidade, e seus agentes relacionados a cada atividade inerente ao processo de negócio da empresa. Aqui temos alguns exemplos. Estes processos poderiam estar localizados nas mais diversas plataformas possíveis. Poderia estar integrado a uma base de dados, aos serviços de aplicação web, e tudo isso pode ser gerenciado, administrado através de uma console, que é a parte superior da apresentação que vocês estão vendo, com várias formas de integração, entre elas command line, que está aqui descrita, fazendo com que, então, esses agentes que são instalados nas interfaces, nas plataformas, nas aplicações necessárias para o fluxo de negócio, falem diretamente com o manager, o servidor, através de um protocolo, do protocolo TCP/IP. É muito importante nesta solução, hoje em dia, a integração com os seus vários fluxos de negócio. Não basta mais, então, somente o gerenciamento e o controle. Eu preciso efetivamente executar a integração com cada uma dessas tecnologias e aplicações. E aqui temos alguns exemplos de tecnologias nativas, somente customizáveis, né, sem a necessidade de efetuarmos nenhum tipo de programação, onde cada objeto desse conhece nativamente as características da aplicação ou do processo sendo integrado. Então, por exemplo, quando eu executo uma monitoração DB no canto superior à direita da tela, eu tenho a possibilidade de estar escutando uma alteração numa tabela de dados, executando uma função que determina se o dado foi alterado de A para B, para que desta forma eu siga com o fluxo de processamento, interrompa esse fluxo de processamento, ou tome uma ação baseada nesse evento que acabou de acontecer, que foi a alteração nessa tabela. Da mesma forma para qualquer um desses objetos. Por exemplo, eu tenho objetos de monitoração de arquivos em texto que me permite verificar o conteúdo do arquivo e, checando uma vez esse conteúdo, eu tenho a possibilidade de rapidamente informar ao meu parceiro de negócio que a aplicação ou a transmissão evidente do dado se passou por um problema e que há necessidade de retransmissão. Então, no fluxo da informação, eu imediatamente pego este problema, que no caso foi um dado corrompido, né? A mesma coisa os protocolos que fazem a transmissão do arquivo. Então, todo o fluxo gerenciado e mapeado pela solução pode gerar um arquivo, e a própria solução, através dos protocolos principais abertos de mercado, poderia enviar este arquivo, esta informação para o seu parceiro de negócio. A solução traz uma funcionalidade muito interessante, que é o uso de expressões em inglês
de expressões muito fáceis de se executar, ao invés daqueles infinitos agendamentos. Quando nós temos agendamentos tradicionais, eu necessito ter vários cenários por plataforma, horário, por expressão, que obrigatoriamente têm que ser marcados. Então, por exemplo, se eu rodo o Workday, eu tenho que marcar todos os dias de trabalho. Por horário, finais de semana, a mesma coisa. No CA Workload Automation, eu tenho um agendamento único para os múltiplos cenários. Então, eu tenho aqui um job diário, só sexta-feira, último dia do mês, diário, onde eu, então, com essas expressões que estão à esquerda, eu executo o fluxo muito facilmente. Ele respeita as condições. Se hoje não é o último dia do mês, se hoje não é sexta-feira, eu mantenho a cadeia de dependências, reduzo a necessidade de múltiplo agendamento e suporto as alterações que são feitas ad hoc ou imediatas. Não? A interface da solução é outro ponto forte que me permite uma customização gráfica, drag and drop, de toda a solução. Abrindo-se cada objeto que se encontra à direita da tela para suas configurações. Então, por exemplo, aqui eu defino todos os argumentos, os comandos, as variáveis que eu vou utilizar, todos os aspectos relacionados à segurança, usuário, password, códigos de tratamento de erro, dependências de tempo para controle de SLA. É dessa forma que eu vou chamando e executando os detalhes de um job que vai executar no Windows, por exemplo, aqui. E isto, evidente, eu estou diretamente conectado à plataforma em questão para retirar de lá as informações, as árvores de diretório, as sysalts dos processos que executaram, tanto da aplicação ou do próprio sistema operacional, então de uma forma que faça essa integração muito rápida. Detalhes da monitoração de uma base de dados, defino o usuário, defino a URL, o nome da tabela, o tipo de trigger, se é update, delete, e a condição executada em virtude de uma configuração que eu coloco na condição desse trigger. Né? Então, para mostrar que é muito rápido e fácil a definição desses objetos de integração que eu faço dentro da minha malha de produção. A monitoração, que é feita em tempo real, ela mostra uma série de possibilidades e configurações que me permitem desde alteração de cor até status de jobs que estão em execução, de jobs que estão atrasados, de jobs que já foram completados, de jobs que estão executando neste momento, de jobs que estão atrasados e já ocorreu alguma falha, de jobs que somente ocorreram falhas. Então, toda a configuração da janela de monitoração é feita através de profiles associados a cada usuário. É claro que essas monitorações também podem e devem enviar alertas, e-mails, enviar traps SNMP, ou seja, qualquer tipo de integração com os principais softwares de monitoração do mercado, criando-se então essa visão única, se for o caso. Uma outra forma de ver esta malha sendo executada é através de uma visão da aplicação propriamente dita, que não importa mais o status, mas aqui o usuário está vendo então pela definição de cada um dos fluxos da informação. Óbvio que uma ferramenta dessa necessita trabalhar com variáveis, automação de scripts, comandos, JCL, variáveis de data, hora, são facilmente geradas. As variáveis que são dependentes de plataforma, claro, pode-se usar variáveis em várias plataformas. Existe um processo muito interessante de simulação e verificação de erros, para que a gente elimine antes da execução toda a possibilidade de alguns erros de sintaxe, alguns erros até no fluxo lógico do processo. É possível então se trabalhar com um único template, por exemplo, e utilizando-se várias variáveis para que os comandos sejam alterados. Há a possibilidade também, a capacidade de se trabalhar com scripting,
cada JavaScript dentro do CAWA pode facilmente criar e manipular variáveis para uso em diferentes lugares. Uso de funções built-in, execução de comparação aritmética, operações lógicas, constrói decisões para os processos. É uma forma muito simples de executar tarefas um pouco mais complexas dentro do fluxo. Claro que a CA disponibiliza a possibilidade de criar e manipular essas variáveis, né, esses scriptings, de uma forma muito fácil. Através da utilização de funções que nós chamamos de built-in, há uma ajuda muito grande para a execução dessas atividades. Algo muito importante que assegura hoje a garantia é a identificação dos processos críticos nas malhas. Então, há a possibilidade de gerenciamento dos SLAs, garantindo processos de análise de caminhos críticos, que mostra em gráfico e apresenta ao término dos jobs a notificação à ação, atualizações em tempo real, tempos de previsão, e o gerenciamento desses LAs são proativos. As adaptações de processos em tempo real também é algo muito interessante, onde eu posso, de uma muito simples, executar o controle do fluxo da informação e do processo baseado no dia da semana, baseado no horário, como aqui alguns exemplos, né? Se hoje é um dia útil, eu posso executar às 21, se é um sábado, eu necessito que este processo, esse fluxo inicie mais cedo. Não poderia faltar na solução os relatórios, que são relatórios de previsão ou relatórios históricos, que permite, através da utilização da tecnologia BIRT, a customização de relatórios em diferentes formatos, né, que podem ser salvos em diferentes formatos e configurados por jobs falhos, jobs por aplicação, alguma plataforma específica, tanto do que aconteceu, como relatórios de forecast, que é uma previsão do que vai rodar, incluso aqui os tempos pertinentes a cada um dos jobs. Solução é essa, que oferece uma interface extremamente intuitiva, com definições de agendamento e termos muito simples, com monitor único, com uma força de agendamento e monitoração muito grande, arquitetura orientada a eventos, controle total das atividades de atraso dos jobs, muito fácil de manter, suporte a muitos agentes de integração, como a lista que eu apresentei, possui alta disponibilidade, é extremamente escalável e em constante atualização. Então, a CA está sempre em busca de novas tecnologias que emergem nos mercados de TI e rapidamente ela adapta isso ao nosso produto. Assegure desta forma, então, que os processos de negócio sejam entregues de forma segura, endereçável às aplicações e às pessoas corretas e principalmente no momento correto. Muito obrigado, meu nome é Carlos Eduardo, este é meu e-mail, estamos à disposição para atendê-los.